Você já pensou em fazer de 2 a 20 mil reais com o YouTube sem precisar aparecer? Faça do YouTube uma máquina de fabricar dinheiro com o programa Monetiza Canal de Cortes. Aprenda os maiores segredos para bombar no YouTube em poucos dias. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Bora pro vídeo! Você tem visto os empreendedores que você conversa também se movimentando de alguma forma nesse lado educacional, ou eles olhando para dentro de si próprio, se reinventando? Como que você tem visto esse modelo além do próprio profissional, né, mas como empreendedor também? Eu percebo que a turma que eu converso, os empreendedores que fazem programas de treinamento assim comigo, ou que eu convivo, todos reconhecem, todos, absolutamente todos reconhecem que eles precisam de um braço tecnológico. Segunda coisa, todos também reconhecem que a mão de obra está muito escassa. E aí eles, por exemplo, se sentem, sei lá, desesperados, com medo, ansiosos e assim por diante. Quando a gente olha para mão de obra escassa, a gente olha para uma coisa ultra antiga. Eu tive que entender várias coisas no passado para eu saber para onde que eu estou indo no futuro. Por exemplo, se você pega Adam Smith, lá ele fala que existem 4 teorias, são 4 situações que fazem uma nação ser rica, né? Dinheiro, matéria-prima, tecnologia e mão de obra. Então, por exemplo, hoje na tecnologia que a gente precisa, não temos uma mão de obra capacitada. Quais são os motivos? Primeiro, porque uma coisa que você falou, a demanda está muito maior do que a oferta, muito mais rápida. Segunda, eu acho também que muita gente acha que entrar no mundo da tecnologia é muito difícil. Ah, não é para mim, terminologia é difícil. Tem um cara comentando aqui. Ele colocou aqui, né? Cara, é muito difícil. É igual que você pega aquele cara da advocacia que fala, meu, você está falando uma terminologia muito difícil, você está falando um juridiquês. O cara fala, cara, isso é muito difícil, não é pra mim. Eu acho que eu tenho que ter um conhecimento prévio muito profundo, tem que ser bom talvez de matemática e de número. Não, talvez você tenha que ser bom de pensamento lógico, e não apenas de matemática e de número. Então, assim, vou levar muito tempo para me desenvolver, é muito difícil, então isso não é para mim. Isso tem que ter escolas formais que me formam, e aí o empresário olha, cara, eu preciso disso, aí eu vou no mercado. Como é que tá o mercado? Não tem. Aí, ao não ter, eu quero, sei lá, contratar pessoas ou tirar pessoas, por exemplo, de lugares que elas já estão instaladas, e aí fica mais caro. Fica mais caro. Fica caríssimo, né? Aí o cara fala assim, pô, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo, tá? Sei lá, quanto aquele cara ganha? 5 mil, um exemplo. 5 mil. Aí eu falo, cara, vem trabalhar aqui por 7 mil. Aí o cara vem por 7 mil. Aí uma empresa lá fora leva o cara por 7 mil dólares. Aí não tem jeito, cara. Ele falou, porra, como é que compete com esse cara? Eu tava no SXSW, eu vi empresários falando isso. Eu vi empresários brasileiros falando que iam abrir empresas nos Estados Unidos para contratar pessoas de tecnologia para pagar em dólar, mas era tudo brasileiro. Mas, ó, eu acabei de voltar lá do Vale que eu falei, aí tem uma coisa que eu notei que foi muito interessante, cara. Eu entrava lá no Google, falava, pô, de onde é a galera aqui? Aí o pessoal, tudo asiático. Eu falei, quê? Tudo asiático, tudo indiano, tudo brasileiro, tudo não sei o que lá. Cara, tem muito brasileiro lá. Tem muito brasileiro. Eu falo, sério? E americano? Cara, tem menos. Então, eu entrei na Microsoft, aí eu rodei a empresa inteira, só via asiático, via o pessoal falando em várias línguas, obviamente via pessoas se comunicando em inglês, mas eu via de tudo, e especialmente no Google, cara, você via só gente de fora. E aí eu comecei a ver o total comp da turma lá, né? Então, foi o Netflix, né? Onde assim, é uma das empresas que mais pagam, né, no Vale do Silício. Então, eu comecei a perceber várias coisas em relação a salários, tá? E aí, foi, pô, quanto que você ganha, Netflix, né? Uma pessoa que a gente conheceu lá, falou, cara, eu ganho 500 mil dólares de total comp. Falei, 500 mil dólares? 500 mil dólares dá quase 3 milhões de reais, cara. Por ano, né? Por ano. Quase 3 milhões de reais no Netflix. E aí você começa a ver as outras empresas, não são tão diferentes. Vão oscilar em 300 e 600 mil dólares lá. Fala, cara, é muita grana, porque você vai converter para o real. Então é o que o João falou, cara. Você pega um brasileiro aqui, que ganha 5 mil reais, se o cara ele for ganhar, não necessariamente 5 mil dólares, que aí o salto realmente é muito grande. Mas se ele receber uma oferta de ganhar 2 mil dólares para uma empresa lá fora, isso daqui é muito pouco para se pagar. Sim. Mas para a gente é muito dinheiro, é 10 mil reais. Por isso que eu digo que hoje a relação de esforço versus resultado é desproporcional em tecnologia. Por uma questão óbvia, porque qualquer mercado onde você tem uma assimetria,
entre demanda e oferta, vai existir isso. É igual produto. Se você for na feira comprar um pastel e todo mundo quiser, mas só tiver um único pastel, ele vai ficar mais caro, na teoria, né? Então, na prática é isso. Perfeito. Não necessariamente vai ser fácil você se for mais profissional, mas tem uma simetria. Por isso que eu digo que o time é importante. E as empresas não param, cara. Não param de contratar. Tanto é que quando alguma empresa anuncia que vai parar de contratar, vira notícia, é igual avião. Avião só vira notícia quando cai. Quando uma empresa fala, cara, vamos dar uma parada na contratação de tech, sai em todas as mídias. Por quê? Porque é meio bizarro, é meio diferente do usual. A gente tinha 2 pessoas de tecnologia, se eu não me engano, em janeiro do ano passado. E hoje no nosso time a gente tem 70 pessoas de produto e tecnologia. 1 ano e 3, 4 meses depois. Perfeito. E a gente, né, foi nesse nível. Tem empresas com 10 mil vagas em aberto. Então, cara, é bizarro e é como o João falou, cara, o mundo inteiro vindo pegar a gente, inclusive do Brasil, tá? Porque o que eu ouço dos empresários é que o Brasil tem ótimos profissionais.